Você vai aprender física, eu garanto. Fera, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a força de atrito se opõe ao escorregamento do corpo. Ela é uma força de contato e ela depende da compressão que um corpo faz sobre o outro e do tipo de superfície que está em contato. Mas ela sempre se opõe ao escorregamento desses corpos. Se o corpo estiver em movimento, ele está se movendo para um lado, a força de atrito para o outro. Se o corpo estiver parado e tentando iniciar o movimento, a força de atrito se opõe ao início, se opondo à tendência do escorregamento. Aí muita atenção. A força de atrito é uma força que é sempre tangente ao plano. Então ela vai estar sempre paralela ao sentido do movimento. E aí por isso a gente não precisa se preocupar no movimento em linha reta, a gente tem sempre a força de atrito na mesma linha do movimento e no sentido oposto. Outra coisa, a força de atrito é uma força dissipativa. Quando a gente for estudar energia mecânica, isso vai fazer mais sentido, mas ela transforma a energia mecânica em outra energia que não pode voltar a ser mecânica. Por conta disso, ela depende do espaço efetivamente percorrido, da distância efetivamente percorrida. Não só em deslocamento a gente está falando, mas de tamanho da trajetória. Por exemplo, se eu saio de A, vou para B e volto aqui para metade do caminho, o deslocamento é só esse pedaço. Mas vai ter atrito indo e atrito voltando. E o atrito, tanto indo quanto voltando, se opõe. Então vai estar sempre subtraindo a energia do movimento. É por isso que quando você vai calcular o trabalho da força de atrito, você tem coeficiente μ, que depende da superfície, força de compressão normal e distância efetivamente percorrida. Muita atenção e cuidado aqui com esse D. Não é um D de deslocamento simplesmente, mas é um D de distância efetivamente percorrida. Muita atenção e cuidado com isso. Então, se ele vai 2 para frente e 1 para trás, eu considero esse D como 3, porque eu somo todos os deslocamentos em cada sentido do movimento. Distância efetivamente percorrida. E aí, como a gente sabe que essa força é uma força que realiza um trabalho que diminui a energia, o trabalho é dissipativo. A força é dissipativa. E aí, por conta disso, esse sinalzinho de menos. Tranquilo? E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Considere um sistema massa-mola cuja massa pode se deslocar horizontalmente sobre uma mesa também horizontal e com atrito. Assuma que a mola esteja inicialmente comprimida. No início da observação do sistema, a massa está em repouso e passa a se deslocar sob a ação da mola. Imediatamente antes de se deslocar, a massa sofre a ação da força de atrito estática até iniciar o movimento. Depois, passa a sofrer a ação da força de atrito dinâmica até que a massa pare. Note que o sistema perde energia na forma de calor e que a força de atrito estática na iminência do deslizamento é maior do que a dinâmica. Assim, é correto afirmar que, em módulo, o trabalho realizado pela força de atrito estático é... Fera, a força de atrito estática pode ser responsável pelo movimento de um corpo. Por exemplo, quando você caminha numa superfície qualquer, é o atrito entre o seu pé e o solo que garante a você ter tração para te movimentar. Mas no caso específico do corpo preso com a massa mola,
A força de atrito estática está evitando o início do deslizamento. E mais, como evita o início do deslizamento, enquanto o atrito é estático, não desliza. E se não desliza, não há um deslocamento do corpo em relação ao plano. E para que a gente tenha trabalho, é preciso que haja uma força atuando, um deslocamento produzido e que essa força e deslocamento não sejam perpendiculares. Nesse caso, não há deslocamento. E se não há deslocamento, o deslocamento é zero, o trabalho também tem valor zero, o trabalho é nulo. Então a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra A. A de aprovação. Aprovação que é seu ano, fera. Vamos juntos. O trabalho realizado por uma força constante que atua em um corpo na direção do seu movimento é calculado pelo produto entre a força e o deslocamento realizado pelo corpo sob a ação dessa força. Se a força está a favor do movimento, dizemos que seu trabalho é motor. Se a força está em sentido contrário ao movimento, dizemos que seu trabalho é resistente. Fera, todo esse texto é uma revisão de trabalho para você. Na verdade, a questão começa agora. A intensidade da força de atrito que, agindo em um corpo lançado sobre uma superfície horizontal, realiza um trabalho resistente de 120 joules, fazendo o corpo parar após percorrer uma distância em linha reta de 8 metros em Newton é igual a... Fera, a questão diz para a gente qual o trabalho. Diz também qual é o deslocamento até parar. E pede para você dizer quanto é a força em newtons. Ora, a força de atrito é uma força que se opõe a esse deslizamento. Então, o trabalho da força de atrito vai ser menos a força de atrito vezes o deslocamento. Como a força de atrito é paralela ao plano onde acontece o deslocamento, o cosseno aqui a gente vai considerar como 1. Na verdade, como menos 1. Por isso aparece esse sinal de menos aqui, já que a força se opõe ao deslocamento. Ele diz que o trabalho é 120, mas atenção que ele diz, realiza um trabalho resistente de 120. Quando ele diz que o trabalho é resistente, ele já está dizendo para a gente que o trabalho é negativo. O trabalho vale menos 120. Para determinar quem é a força de atrito, a gente só precisa saber quem é o deslocamento. E o deslocamento foi dado. Como eu tenho menos nos dois lados, eu posso aqui multiplicar por menos 1 para tirar o sinal. E eu fico que 8 vezes a força de atrito é igual a 120. Fica positivo, fica positivo. Força de atrito, então, eu posso encontrar passando o 8 que está multiplicando, dividindo. E eu tenho, então, 120 dividido por 8, 15 newtons. Simples assim. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. Uma criança desce um tobogã por uma extensão de 3 metros. Suponha que a força de atrito entre a criança e o tobogã seja de 0,1 newton e que o ângulo de inclinação da superfície seja 30 graus em relação à horizontal. O trabalho realizado pela força de atrito nessa descida é em joules. Fera, a questão fala de uma criança descendo por um tobogã, diz que a força que atua na criança de atrito é 0,1 newtons, diz que a extensão do tobogã é 3 metros, diz que a inclinação do tobogã é 30 graus. Pede para calcular o trabalho da força de atrito, e a gente sabe que quando a gente vai calcular o trabalho da força de atrito, isso é menos a força de atrito vezes o deslocamento. Força de atrito eu tenho, deslocamento eu tenho. Acabou, é só substituir. Ives, e o ângulo? Não precisa usar esse ângulo. Para o que a gente vai calcular, a gente usaria se houvesse um ângulo entre força e deslocamento, mas não é o caso.
Se ele tivesse dado a altura do tobogã, com esse ângulo a gente calculava a extensão, mas não foi isso, ele está aí só para você ficar perdendo tempo, pensando onde é que você vai usar o ângulo. É só usar a força, menos 0,1 vezes o deslocamento, que é 3, e aí dá menos 0,3 Joule. Ora, esse sinal de menos aparece porque a força de atrito se opõe ao deslocamento. Então a gente tem um trabalho resistente. Só que nenhuma das alternativas mostra valores negativos. Ele deveria ter pedido quanto era o módulo do trabalho. E aí o módulo do trabalho como 0,3 Joule, a alternativa que diz para a gente esse valor é a da letra A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. Considere duas rampas de acesso, uma curta, C, e outra longa, L, que ligam o primeiro andar ao térreo de um prédio. A diferença de altura entre o primeiro andar e o térreo, independente da rampa usada, é a mesma. A rampa C tem menor extensão que a rampa L. Assim, a rampa L, por ter maior extensão, tem menor inclinação, o que a torna mais confortável na subida. Caso um móvel seja arrastado do primeiro andar para o térreo, o trabalho realizado pela força de atrito entre o móvel e o piso em módulo... Fera, o problema está dizendo que um corpo vai ser arrastado entre dois pavimentos, subindo a mesma altura H. Só que eu tenho duas rampas para isso acontecer. Uma que ele chama curta, em que eu tenho aqui uma inclinação que eu chamei de alfa, e uma longa, que eu tenho uma inclinação que eu chamei de beta. Para que ela seja mais longa, ela vai estar menos inclinada. Então eu tenho que beta é menor do que alfa, ou eu posso dizer que alfa é maior que beta. A gente vai já precisar, então eu já vou fazer aqui uma relação que é muito importante. É relacionar essa extensão aqui da pista com essa altura H. Por que ela é importante? É importante porque quando a gente fala de trabalho da força de atrito, é ao longo desse comprimento do percurso. Então é bom que eu saiba a relação desse valor do deslocamento na pista curta e esse aqui na pista longa. Se eu chamar isso aqui de um ângulo qualquer θ, H, que é a altura de elevação, vai ser o cateto oposto. E esse deslocamento aqui ao longo da pista vai ser a hipotenusa. Então eu tenho que cateto oposto por hipotenusa é seno. O seno de um ângulo qualquer θ vai ser igual ao cateto oposto a ele, que é H, dividido pela hipotenusa, que é o deslocamento. Então a gente pode reescrever isso aqui dizendo que ΔS é igual a H sobre o seno do ângulo θ. Aqui uma coisa que é importante. Quando a gente pega a função seno e olha o que acontece em função do ângulo θ no primeiro quadrante, para ângulos entre 0 e 90 graus, o gráfico tem esse aspecto. Até chegar aqui, 90 graus, onde o seno de 90 é igual a 1, valor máximo. Perceba que esse é um gráfico crescente. Então, quanto maior é o ângulo dentro desse intervalo de 0 a 90 graus, maior é o seno do ângulo. Como o seno está dividindo, quando o seno do ângulo aumenta, já que H é o mesmo, o deslocamento diminui. Isso é importante. Outra coisa que é importante é que o trabalho da força de atrito tem intensidade dada pela força de atrito vezes o deslocamento. O sentido da força de atrito é de oposição ao escorregamento
e aí a gente atribui um sinal de menos para falar só que a força é resistente. A força de atrito é dada por μ vezes normal. E no plano inclinado, a normal equilibra com o peso cosseno de θ, a componente normal da força-peso. Isso significa que eu calculo a normal como m vezes g vezes o cosseno de θ. E aqui é importante que a gente lembre que quando a gente olha para a função cosseno de θ, no primeiro quadrante, quando o θ está variando de 0 a 90, quando θ é 0, o valor do cosseno é máximo, é 1. E o gráfico tem esse comportamento. Então, no primeiro quadrante, o cosseno de θ é decrescente, ou seja, quando o ângulo aumenta, o cosseno diminui. Aí olha só, se o ângulo alfa é maior que o ângulo beta e o seno do ângulo é crescente no primeiro quadrante, eu sei que o seno de alfa é maior que o seno de beta. Se alfa é maior do que beta e no primeiro quadrante o cosseno decresce com o ângulo, eu sei que o cosseno de alfa é menor que o cosseno de beta. Tá, Ives, é física ou é trigonometria? Calma, agora a gente vai juntar tudo. No lugar de n, eu vou colocar mg cosseno. E no lugar de força de atrito, eu boto μ vezes o valor de n. Quando eu junto tudo isso, o trabalho da força de atrito vai ser dado por μ, que multiplica n, que é tudo isso aqui, m vezes g vezes cosseno do ângulo, vezes o deslocamento, que é isso que está aqui, ó. Δs, que vai ser igual a h sobre o seno do ângulo. Para as duas rampas, o coeficiente é o mesmo, massa é a mesma, mg, que a gravidade é a mesma e h é a mesma. Então, o trabalho vai variar de acordo com a inclinação. Eu posso, então, escrever que esse trabalho da força de atrito seria igual a μ, mg, h, tudo isso multiplicado por cosseno do ângulo sobre seno do ângulo. Se esse valor é o mesmo para os dois, eu posso falar que é constante. Então, o trabalho vai depender dessa relação entre cosseno e seno. Aí, olha só, cosseno está em cima. Onde é que o cosseno é maior? Beta. Isso significa que para beta o cosseno é maior e se está no numerador, isso faz o trabalho crescer. Seno está embaixo. E aí, para fazer o trabalho crescer, quanto menor for o denominador, em menos partes eu divido. Então, eu vou procurar o valor do seno sendo menor. Ora, onde é que o seno é menor? Menor é o beta. Então, o cosseno sendo maior favorece o trabalho crescer. O seno sendo menor também favorece que o trabalho possa crescer. Então, o trabalho da força de atrito, quando o ângulo de inclinação é beta, é maior que o trabalho da força de atrito quando a inclinação é alfa. E das duas inclinações, beta é a menor. Então, se beta é a menor inclinação,
o trabalho da força de atrito, quando o ângulo é beta, será maior. Então, a pista mais longa, cuja inclinação é menor, tem um maior trabalho da força de atrito. Dentre as alternativas que dizem o que acontece, aqui fala que a força de atrito é maior quando a inclinação é menor, é aquela da letra A que diz: o trabalho da força de atrito é maior caso seja usada a rampa menos inclinada. Alternativa correta, letra A de aprovação, fera.